Se a gente pegar um microscópio agora e analisar a biologia humana bem de perto, a precisão da nossa máquina é quase assustadora. Uhum, é um negócio de outro mundo. Exato, porque fisicamente todo mundo é feito exatamente da mesma matéria. A engrenagem humana funciona sob as mesmíssimas leis biológicas. Com certeza. O coração bate, os pulmões inflamam, as sinapses elétricas disparam no cérebro de todo mundo. E isso vai até a raiz do que a gente sente, sabe? As emoções mais profundas nascem desse mesmo lugar físico. Todo mundo experimenta um medo, a ansiedade, a raiva, a tristeza e o amor de um jeito fisiologicamente idêntico. É o mesmo hardware. E isso, o mesmo hardware. Aquele suor frio do pânico no meio da noite tem a mesmíssima composição química para qualquer pessoa. E é um maquinário universal. O hardware é absolutamente o mesmo. O que muda de fato e o que cria toda essa complexidade maluca da nossa existência não está no corpo. E é aí que mora o grande mistério. Porque pensa bem, se a máquina é a mesma, se a biologia dita as mesmas regras para todo mundo, por que as reações diante das mesmas situações são tão brutalmente diferentes? Essa é a pergunta de $1 milhão. Né? Imagina uma crise. Uma pessoa perde o emprego e, nossa, o mundo desaba. A biologia dela entra em colapso, a depressão toma conta. Aí uma outra pessoa, sentindo aquele mesmo baque inicial, enxerga essa mesma demissão como, sei lá, o empurrão que precisava para abrir o próprio negócio. Exatamente a mesma situação. Mesma situação, mesmo hardware. Então, o que causou essa discrepância toda? Bom, os nossos materiais de hoje trazem justamente essa resposta. E a missão desse nosso mergulho aqui é hackear esse sistema de crenças, entender o verdadeiro manual de instruções da mente e fazer uma viagem bem profunda rumo ao autoconhecimento. E é uma viagem que vai exigir bastante de quem nos ouve, viu? A gente vai ter que quebrar muitos pré-julgamentos hoje. Ok, vamos desvendar isso. Como a gente começa a entender esse abismo enorme entre o que acontece com a gente e a forma como a gente reage? Eu diria que o primeiro passo é reconhecer que a resposta não está na biologia, como a gente falou. Está no software. No que foi programado dentro da gente. Exato. Os materiais, especificamente o texto que a gente está analisando, deixam muito claro que o nosso comportamento é inteiramente ditado por um sistema de crenças. E o detalhe é que ele não foi escolhido de forma consciente. A gente não sentou e falou, vou acreditar nisso. Não, de jeito nenhum. Ele começa a ser instalado lá na nossa infância. O ambiente, os pais, a escola, a cultura ao redor, tudo isso vai escrevendo as linhas de código na nossa mente antes mesmo da gente ter qualquer capacidade crítica para questionar se esse código é bom ou ruim. E a grande ironia disso tudo é que esse mesmo sistema pode ser tipo a fundação que impulsiona grandes conquistas ou aquela âncora invisível que sabota absolutamente cada pequena tentativa de avanço, né? Nossa, sim. É exatamente isso. É quase assustador pensar que a gente passa a vida adulta inteira operando um sistema que foi configurado quando a gente nem sabia ler direito. E os nossos materiais fazem uma ponte genial sobre como esse sistema se manifesta no mundo real. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Imagina a vida de um ser humano como se fosse uma grande empresa. É uma analogia fantástica. Ela ilustra perfeitamente o conceito de autorresponsabilidade. Porque pensa só, uma empresa tem departamentos, tem rotina, tem crises externas e, claro, tem uma liderança. Tem tarefas diárias, metas para bater, aquelas pessoas difíceis para conviver e, no melhor dos cenários, um plano de expansão. Com certeza. E assim como no mercado financeiro, essa empresa interior pode ser super inovadora, crescer, se adaptar aos solavancos da economia, ou pode simplesmente estagnar, parar no tempo e à falência. A grande sacada que o texto traz é quem é o CEO dessa empresa mental? É a própria pessoa. Exato, é a própria pessoa. E quando vem uma crise, o que esse CEO faz? Ele senta na cadeira, cruza os braços e culpa a concorrência? Culpa o governo, os funcionários, o clima? Ou ele chama a responsabilidade, se antecipa e inova? Olha, o que a gente vê na grande maioria das vezes, e isso é um padrão do comportamento humano, é o CEO culpando o mercado, culpando o mundo externo. Sempre a culpa é do outro, né? Pois é, e é por isso que os mesmos comportamentos continuam gerando os mesmos resultados. A falência se torna quase inevitável.
Para que essa empresa interior se torne inovadora de verdade, a percepção do mundo precisa mudar. E como é que faz isso na prática, Sá? Então, os nossos materiais introduzem a programação neurolinguística, a famosa PNL, como a principal ferramenta para essa virada de chave. E não estamos falando daquelas definições de dicionário, sabe? Aquela coisa engessada sobre o que cada letra da sigla significa. Não, a gente está falando da aplicação cirúrgica da coisa. Isso. Mas só para contextualizar, a programação é como a gente organiza as ideias para gerar resultados. O neuro mostra que os comportamentos nascem de processos neurológicos, ou seja, a gente primeiro compreende para depois agir. E a linguagem é a nossa linguagem, verbal e não verbal. Exatamente. Mas o foco é que a PNL entra como uma forma de reestruturação à nossa experiência subjetiva. Ela mostra que nós somos aquilo que a gente acredita ser e que o mundo exterior não vai mudar 1 milímetro sequer enquanto a nossa percepção interna não for alterada primeiro. Espera, deixa eu ver se eu consigo visualizar isso melhor. Então a PNL funcionaria basicamente como, a equipe de TI dessa nossa empresa mental? Olha, gostei da analogia. Como assim? Tipo uma equipe que entra lá no servidor da empresa para reescrever o código e impedir que o sistema continue dando erro bem na hora de processar um desafio, sabe? É uma ótima maneira de colocar as coisas. E essa equipe de TI parte de uma premissa muito otimista, viu? A de que todos nós já possuímos os recursos internos necessários para o sucesso. Ou pelo menos a gente tem o hardware pronto para criar esses recursos. Isso. O problema nunca é a falta de capacidade da máquina. O problema é que o código está dizendo para a máquina falhar. Nossa, isso é forte. É muito forte. A verdadeira questão é mapear onde é que estão essas linhas de código corrompidas. Quais sentimentos e quais crenças limitantes têm alimentado o banco de dados dessa empresa até hoje? Tá, mas como a gente acha isso? Porque falar de crença limitante é muito bonito na teoria, palestrante adora falar disso, mas na prática a mente humana é um labirinto escuro. Com certeza. Se a PNL é a equipe de TI, como é que a gente faz para mapear as pastas, os diretórios e os arquivos ocultos? Como a gente encontra exatamente onde o bug está escondido no sistema? Para não ficarmos tateando no escuro, o material traz um mapa estrutural brilhante. Foi desenvolvido por Robert Dilts, que é um dos grandes estudiosos dessa área. Ah, a famosa pirâmide, né? Exato, a pirâmide de níveis neurológicos. E o segredo dessa pirâmide não é só fazer uma lista de categorias bonitinhas. É entender como um nível afeta o outro. Eles formam uma cadeia de comando muito clara. Uma hierarquia mesmo. Uma hierarquia. Se existe um erro de código lá no topo da pirâmide, as bases vão inevitavelmente falhar. Não importa o quanto a pessoa tente consertar as coisas superficialmente ali embaixo. Eu acho que a gente precisa destrinchar essa pirâmide. Tem muita gente que tenta resolver problemas crônicos, focando no andar errado do prédio. Como funciona essa arquitetura do Dilts? Vamos construir isso juntos, então? De baixo para cima. A base absoluta da pirâmide é o ambiente. É literalmente o onde. Onde as coisas acontecem. Isso. Estamos falando do espaço físico, das oportunidades externas, a cidade, a empresa em que se trabalha. Tudo isso é o ambiente. Imediatamente acima da base, no nível 6, a gente tem o comportamento. Que seria o que a gente faz ali. Perfeito. É o que representa as ações que a gente executa dentro daquele ambiente. Subindo mais um degrau, no nível 5, estão as capacidades, que é o como. As habilidades da pessoa. Aqui moram as habilidades técnicas, as estratégias e todo o conhecimento adquirido. Até aí, me parece que a gente está falando bem da superfície, certo? Coisas que a gente pode ver, tocar e colocar ali num currículo. Exatamente. É a nossa zona de conforto da mudança. Fazer um curso novo, mudar de sala. Mas quando a gente entra no nível 4, a pressão muda completamente. Fica mais profundo. Bem mais. Estamos falando de valores e crenças. É o por qual motivo ou o que permite que a gente faça algo. É a nossa motivação, o que a gente julga ser certo ou errado, possível ou impossível. Acima disso, no nível 3, chegamos na identidade. É o quem. Quem a pessoa acredita fundamentalmente que é. No nível 2, temos a afiliação. Com quem? Ou seja, a quais grupos a gente pertence. E o topo?
E, finalmente, lá no topo absoluto, é o nível espiritual ou de missão. Quem mais? É o propósito maior, o legado. Mas espera aí, vou fazer o papel de advogada do diabo agora. A teoria é super bonita, mas vamos colocar isso no mundo real? Vamos lá. Imagina alguém que está preso num ciclo de fracasso profissional bizarro. A pessoa odeia o trabalho, ganha mal, as coisas dão errado o tempo todo. Se essa pessoa simplesmente jogar tudo pro alto e mudar a base dessa pirâmide, ou seja, mudar o ambiente... Mudar de ares. Isso, mudar de cidade, mudar de país, arrumar um emprego totalmente diferente. Isso por si só não criaria uma reação em cadeia suficiente para limpar o sistema inteiro e consertar o topo da pirâmide? Afinal, se ela mudou o cenário, as regras do jogo mudam junto, não? Olha, esse é o instinto mais comum do ser humano. Tentar consertar o software comprando um monitor novo, digamos assim. Boa analogia. Mas não funciona. A resposta curta é não. Mudar o ambiente não muda a identidade. A gente tem que pensar no mecanismo de causa e efeito. Se o código lá no nível 3 na identidade diz para a pessoa: eu sou uma fraude e não mereço sucesso, não importa se ela está em São Paulo, em Nova York ou em Tóquio. O código vai rodar do mesmo jeito. Exato. O cérebro vai forçar o nível 6, que é o comportamento, a cometer atos de autossabotagem para provar que aquela identidade lá de cima está certa. Nossa! A pessoa começa a dar um jeito de estragar as coisas na cidade nova também. Inconscientemente, sim. Ela vai se atrasar para reuniões importantes, vai arrumar umas brigas desnecessárias no novo emprego, vai perder prazos. O nosso cérebro abomina a dissonância cognitiva. Então ele prefere estar certo do que feliz. O que é fascinante aqui é entender essa força absurda da automação neural. Fascinante e meio trágico, né? Um pouco trágico. O cérebro humano otimiza tudo pela velocidade e pela repetição. A gente repete a mecânica muscular para aprender a andar quando é bebê, certo? E uma vez aprendido, vira automático. A gente não pensa mais para andar. O grande problema é que a gente automatiza a defesa, o medo e a sensação de incapacidade com essa mesmíssima eficiência. A gente treina o cérebro para ter medo? Nós repetimos padrões de recuo, de desistência, tantas vezes que isso se torna o nosso comportamento natural. E é por isso que mudar de país não resolve. A bagagem viaja junto no avião. Não tem como fugir de si mesmo. Não tem. O verdadeiro antídoto não é mudar a mobília do ambiente. É se encarar no espelho, acessar lá o nível de identidade e reescrever esse código, com muita coragem. Mas fazer essa manutenção no código-fonte dói, né? É assustador. Ninguém quer abrir o peito e olhar para a própria identidade e admitir que está cheio de falhas. É a parte mais difícil do processo. E se a gente não consegue mudar isso só mudando de cidade, como a gente cria um cenário mental propício para essa quebra de paradigma? É aqui que os nossos materiais de hoje dão um salto narrativo genial. É a metáfora da viagem. Exato. Para ilustrar a urgência e o tamanho do desafio de acessar esses níveis neurológicos mais altos, a gente é apresentado a uma história, uma metáfora muito bacana sobre uma viagem de trem. E tudo começa com um ditado gaúcho muito cirúrgico que diz: o cavalo passa arreado ou encilhado. Se demorar para montar, outro monta. Que é o alerta definitivo de que as oportunidades de mudança interna não ficam orbitando ao nosso redor para sempre. Elas exigem uma ação afirmativa rápida. É o famoso pegar o bonde andando. E essa ação afirmativa se materializa nessa história de um treinamento chamado Você. E esse treinamento acontece literalmente dentro de um trem a vapor. Uma locomotiva antiga. Isso. O trem está lá na plataforma, prestes a partir, e promete uma jornada para o centro da essência humana. Lá na estação, a gente encontra 4 arquétipos muito claros que estão dispostos a embarcar. Tem a Ana, o Scooby, o Tomé e o Hard. E o que é genial nessa parte é que, ao serem convidados para entrar na locomotiva rumo ao desconhecido, cada um entrega um sintoma muito diferente daquele sistema operacional bugado que a gente estava conversando. Cada um tem um erro no código diferente. Se conectarmos isso ao cenário maior, esses personagens são basicamente aquelas vozes que habitam a nossa própria cabeça quando a gente está diante de um grande salto na vida, sabe? Com certeza. A Ana, por exemplo, ela representa a nossa capacidade de execução, aquele nosso lado otimista.
Quando o chamado acontece, ela simplesmente diz: então vamos subir. É a nossa força motriz. É a pessoa que pula de cabeça. Exato. Já o Scooby? Bom, o Scooby é a manifestação física do nosso instinto de autopreservação, que muitas vezes acaba virando paralisia. Ele diz na lata ali na plataforma: eu já estou ficando com medo. Quem nunca, né? Quem nunca? E aí temos o Tomé. Eu acho o Tomé fascinante porque ele usa a lógica como um escudo. O cético do grupo. Totalmente. Quando avisam que a viagem é uma surpresa, ele retruca na mesma hora dizendo que quer saber o destino. Afinal, palavras dele, nem toda surpresa é agradável. É bem aquela parte do nosso cérebro que exige garantias, né? Aquela parte que pede planilhas, mapas e certezas absolutas antes de dar um passo. O que basicamente inviabiliza qualquer inovação na vida, porque não existe inovação com garantia 100%. Exatamente. E por fim, tem o hard. O hard é quem expõe a fratura lá no nível mais profundo da pirâmide de Dilts. Ah, o hard é um caso sério. Porque quando dizem que a viagem vai valer a pena, ele questiona em voz alta: será que vai valer a pena? E a resposta que o guia dá para ele ali é um soco no estômago. O guia olha para ele e fala: você vale a pena. É pesado. Porque a hesitação do hard não é sobre o trem ou sobre o destino. É sobre a própria falta de merecimento dele. Ele não acha que vale o esforço. E o embarque dessas 4 personas lá no trem estabelece a regra de ouro dessa jornada. Todo mundo faz o mesmíssimo trajeto físico ali nos trilhos, mas a viagem interna vai ser solitária e única para cada um. O cenário é igual, a experiência é individual. Perfeito. E a verdadeira terapia de choque começa lá dentro, com a entrada de uma figura muito importante, o Bento, que é o condutor dessa locomotiva. O Bento é incrível porque ele não é aquele anfitrião que serve chá e ameniza o clima, né? Ele entra como uma figura de confronto, quase como a própria consciência ali batendo na porta. Ele já entra quebrando todas as expectativas. O Tomé começa a reclamar que a vida real já era muito cheia de imprevistos e cansaço, e o Bento não abaixa a guarda. Ele já manda a real. Ele avisa que a novidade dentro daquele trem é que eles vão ter a oportunidade rara de olhar para esses sentimentos que os paralisam, mas olhar de frente, sem poder fugir. Sem as distrações do dia a dia. Sem o celular, sem a rotina. Mas tem um momento de silêncio absoluto no texto, que é quando o Bento vira para o Had e joga uma pergunta seca, sem rodeios. Ele simplesmente pergunta: quem é você? Nossa, essa é a intervenção clássica para forçar a pessoa a sair do nível de comportamento lá da pirâmide e ir direto para o nível de identidade. E o Had não consegue, ele entra em curto-circuito total. A reação imediata dele é responder com a profissão. Típico. Muito típico. Ele pergunta: você quer saber o que eu faço? Ele tenta desesperadamente usar o nível 6, que é o comportamento, o que ele produz para o mundo, para fugir da pergunta fundamental sobre quem ele é por trás do crachá da empresa. E isso reflete um sintoma muito atual da nossa sociedade. Nós adoramos nos esconder nas nossas rotinas, na nossa agenda lotada de reuniões, nos papéis que a gente desempenha na família. Eu sou o provedor, eu sou o funcionário do mês. Porque dizer o que a gente faz é fácil, é quantificável. Sim. Agora, mergulhar lá no nível 3 e ter que responder quem nós somos quando não estamos produzindo absolutamente nada, isso dá pânico. A crise de identidade bate forte. Dá um vazio existencial. E aí o Bento rejeita completamente essa tentativa de fuga do Hard e ele instaura a dinâmica central daquela viagem. Ele revela que antes de embarcar, cada um ali recebeu um envelope. E dentro desse envelope tem apenas uma única peça de um quebra-cabeça. E a missão deles, que num primeiro momento parece bobinha e simples, logo se mostra aterrorizante. Eles precisam encontrar o restante das peças que estão espalhadas pelo trem e montar a imagem completa num porta-retratos que está na poltrona deles. E tem prazo, né? Tudo isso antes que o trem chegue no destino final. É um jogo psicológico muito brilhante. Porque o Hard entra em desespero absoluto. Eles não têm a imagem da caixa para copiar. Eles não sabem o que estão montando. Não sabem qual desenho vai se formar no final. E se falharem, o Bento é super enfático.
Eles perdem de vez a chance da maior descoberta da vida deles. É de suar frio. Mas olha, o ponto alto do discurso do Bento para mim, e que me deixou refletindo por horas depois que eu li, foi um pequeno aviso logístico que ele dá antes de liberar o grupo para andar pelo trem. Sei bem de qual parte você está falando. Ele diz assim, bem casual: toda vez que saírem de seus lugares, levem todos os seus pertences. Então, o que tudo isso significa? Não é um aviso de segurança do tipo, cuidado com os batedores de carteira no trem. É muito mais profundo do que isso. Essa frase, gente, esconde a espinha dorsal de todo o processo terapêutico e da própria PNL. A bagagem que ele menciona não é física, não é a mochila. Exato. Levem todos os seus pertences. Nós não podemos simplesmente levantar da nossa poltrona existencial e deixar os nossos traumas, os nossos medos e as nossas angústias esquecidos lá no banco de trás e ir dar uma voltinha. Muita gente acha que superar um problema é esquecer que ele existe. Sim, varrer para debaixo do tapete, ignorar a dor e fingir que nasceu de novo sem marca nenhuma. E a metáfora desse texto avisa que isso é impossível. A bagagem emocional tem que vir junto, enquanto a gente caminha pelo corredor do trem, tentando achar as outras peças do nosso quebra-cabeça. A gente precisa integrar os nossos pertences mais sombrios na nossa identidade. E essa leitura é fundamental para entender o impacto real da mudança interior. A dor e a alegria precisam coexistir dentro do mesmo sistema. O condutor Bento reforça isso o tempo todo. Ele diz que o trem não vai desviar a rota por causa do desconforto de ninguém. Mas ele convida todos a permitirem que os sentimentos aconteçam. Sabe, se a tristeza vier, chore. Se o medo bater, sinta o medo. Não foge dele. Sinta o medo. Porque o pior erro na operação da nossa empresa mental é a negação. Quando a gente reprime uma emoção, ela não some. Ela apenas desce um nível lá na nossa pirâmide e se cristaliza no inconsciente, fortalecendo a sabotagem. Vira aquele erro oculto no código que a TI não acha de jeito nenhum. Exatamente. Ao trazer a bagagem junto com a gente, nós olhamos para as nossas falhas no código sem pré-julgamentos. E apenas quando aceitamos o que sentimos, ganhamos finalmente o poder de ressignificar essas repetições destrutivas. É como uma alquimia da mente, né? É a alquimia da mente, é transformar a paralisia do medo no motor da coragem. É um convite muito poderoso para transformar a nossa própria vulnerabilidade numa ferramenta de trabalho, em vez de continuar tratando ela como se fosse um defeito de fabricação. Com certeza. E chegando à reta final da nossa imersão de hoje, a mensagem que a gente decodifica desses materiais é super cristalina. Lembra de quando a gente falou sobre a biologia lá no comecinho? Do hardware universal. Isso. Fisicamente, as nossas engrenagens são padronizadas, o coração bate igual. Mas a realidade que cada um de nós experimenta no dia a dia é inteiramente moldada pelo software interno que a gente permite rodar em segundo plano. E a pirâmide de Dilts provou que tentar mudar o mundo ao redor, mudar o ambiente, sem reprogramar a identidade profunda, é perda de tempo e de energia. Pura perda de tempo. A coragem para entrar naquele trem surpresa da vida, aceitando as turbulências e o peso da própria bagagem emocional, é a única forma de acessar de verdade essa identidade. E o chamado para quem está acompanhando a gente hoje é muito direto. Abandone a postura de vítima das circunstâncias. Assuma de uma vez a cadeira do CEO da sua própria mente. Chame a equipe de TI e comece a reescrever esse código. Porque ninguém vai fazer isso por você. Ninguém. E a gente precisa dessa coragem para olhar de frente para o manual de instruções que empurraram para a gente lá na infância. E isso levanta uma questão importante, sabe? Baseada naquela dinâmica do quebra-cabeça no trem que a gente comentou. Qual? O grande pânico do Hard, do Tomé e dos outros personagens era ter que montar um quebra-cabeças no escuro, sem saber qual imagem iria se formar lá no final. O Hard até chamou isso de uma missão quase impossível. Mas vale a gente refletir num ponto. E se o grande motivo por trás de todo esse vazio e dessa frustração crônica que a gente vê na sociedade atual não for a dificuldade de montar as peças? Nossa, como assim? Pensa bem, e se a dor brutal vier do fato de que a gente passa a vida inteira tentando esmagar as nossas peças para que elas se encaixem perfeitamente na imagem da tampa da caixa?
Aquela imagem idealizada que a família, a escola ou a cultura pintaram sobre quem nós deveríamos ser? Gente, que reflexão! E se a verdadeira liberdade só chegar quando a gente tiver a coragem de jogar essa caixa fora, abraçar o escuro da viagem e descobrir a nossa imagem real, peça por peça? Que reflexão espetacular para encerrar. É uma inversão de perspectiva absoluta. Jogar fora o rascunho de identidade que os outros fizeram pra gente e aceitar de vez o risco, que é maravilhoso, da autodescoberta. E, bom, com esse pensamento, a gente encerra o nosso mergulho de hoje. Fica aqui o convite para quem nos escuta, olhe para essa única peça que está nas suas mãos agora. O seu sistema de crenças que opera neste exato momento. O que ele está construindo. O apito do trem soou, a locomotiva já está de partida e o cavalo já passou encilhado pela plataforma. Até a próxima jornada!